K-On! É impressionante. Recentemente eu postei no meu perfil no Twitter que eu iria começar a assistir K-On! E eu também postei que ou eu gostaria muito ou eu não gostaria nem um pouco. E pra minha felicidade foi a primeira opção. Eu também postei que o início de K-On! É extremamente previsível. Pois é, o início de K-On! Começa com um alarme tocando e a protagonista, Yui, dormindo e ela não atende o alarme e ela continua deitada, então eu supus que ela se atrasaria para o colégio e provavelmente iria correndo com um pão na boca e foi exatamente isso que aconteceu. Mas bem, eu vou comentar mais sobre K-On! E por que eu gostei tanto depois da vinheta. Em K-On! Nós basicamente acompanhamos a protagonista Hirasawa Yui. Ela acaba de ingressar no ensino médio e não sabe para qual clube ela irá fazer parte, mas ela acaba se interessando pelo clube de música leve, que se eu não me engano é Keionbu em japonês, só que elas abreviam para K-On! O clube de música leve estava precisando de um membro, afinal eles só tinham 3 membros e isso faria o clube ser dissolvido. E esse quarto membro precisaria saber tocar guitarra. Só que a questão é, a Yui não sabe tocar nenhum instrumento, mas mesmo assim ela diz que vai participar do clube, só que ao chegar lá, ela meio que tenta revogar isso. Ela tenta dizer para as outras que ela não quer fazer parte do clube, mas elas acabam prendendo ela. E quando ela finalmente diz que ela não sabe tocar nenhum instrumento, elas tentam prender a Yui, mesmo assim, para que o clube não seja dissolvido. E acaba que elas dizem que vão ensinar a Yui a tocar guitarra. As personagens se juntam, começam a trabalhar e acabam comprando uma guitarra para Yui. E ela aprende a tocar, inclusive é muito interessante. E é assim que vai andando a história de K-On! É uma história bem leve, inclusive os episódios passam bem rápido. No episódio 6 nós vemos uma apresentação das personagens e é incrível. No episódio 12 também nós vemos outra apresentação, inclusive é interessante se você pegar essa apresentação do episódio 12 e comparar com a do episódio 6, que você vê que houve uma evolução absurda na performance das personagens, na performance musical. Inclusive, nesses 6 episódios se passaram mais de um ano, então nós vemos que as personagens evoluíram bastante. E falando das personagens, elas todas são bem únicas, são bem interessantes. A começar pela protagonista, a Hirasawa Yui, que ela é bem avoada, distraída, né, no caso, é bem preguiçosa, enquanto a Ritsu, que toca bateria e é a líder do clube de música leve, se parece até um pouco com a Yui. Ela também é bem preguiçosa, as duas só pensam em comer. Inclusive, o que elas menos fazem, é engraçado isso, no clube de música leve, é praticar, é tocar a música em si. O que elas mais fazem é tomar chá e comer. Muito isso se deve a Kotobuki Tsumugi, que é a minha personagem favorita de K-On! Ela passa uma aura acolhedora, uma aura maternal. Ela de certa forma é bem inocente, bem ingênua, e ela é bastante rica e muito bonita. Aliás, a Tsumugi, que também é mais conhecida como Mugi pelas personagens, e pela maioria das pessoas na realidade, toca teclado. E por fim nós temos a Akiyama Mio, a amiga de infância da Tainaka Ritsu. A Mio, ela é uma jovem alta, ela é bonita, ela é bem tímida e tem medo de histórias de terror. Inclusive é muito engraçado, e ela toca baixo. Mas o núcleo principal de K-On! É formado por outras personagens, como a Hirasawa Ui, a irmã da Yui, inclusive não tem muita criatividade no nome delas. Enfim, a relação delas é muito interessante, inclusive eu postei algumas coisas no Twitter sobre isso. Parece que uma é mãe da outra, é muito bacana. Inclusive a Ui, que é um ano mais nova que a Yui e é mais esperta que ela, tá sempre tentando proteger a irmã mais velha, é interessantíssimo. E também nós temos a Sawa Sensei, a professora que supervisiona o clube de música leve. Inclusive, ela passava uma hora perfeita e ela já participou no passado do clube. Só que o que acontece? Apesar dessa hora perfeita, ela é bem maluca e ela tá constantemente querendo vestir as personagens principais. É bacana. Isso gera algumas cenas bem divertidas. E por fim, nós temos uma personagem que aparece mais pra frente, que ela entra para o clube de música leve, que é a Azusa Nakano. Eu admito que eu não gostei muito dela no início, porque eu já estava acostumado com as 4 do clube e achei que estava de bom tamanho. Mas acaba que no final eu me acostumei com a personagem. Inclusive a relação dela com a Yui é muito interessante, afinal as duas tocam guitarra. Inclusive, quando a Azusa é apresentada, ela traz um drama consigo. Porque ela, que vinha de uma família de tocadores de jazz, já sabia tocar guitarra. Inclusive é muito engraçado quando nós vemos a Yui, que é a senpai dela, percebi que toca menos que a sua Kouhai. Enfim, a Asuka queria entrar para um clube sério, só que ela percebe esse lance que eu comentei, que o que elas menos fazem no clube é praticar em si. Então tem todo esse drama de
por que eu faço parte desse clube se elas não tocam tão bem assim e tudo mais. Só que acaba que isso se resolve porque ela vê que, independente de existirem outras bandas melhores que a do Clube de Música Leve, ela se diverte mais com elas. E é dito também que quando elas estão juntas, ao se divertirem, elas tocam melhor. Enfim, extremamente interessante. O anime foi produzido pelo estúdio Kyoto Animation, que é um estúdio maravilhoso, já produziu ótimos animes, como Kyokai no Kanata e Violet Evergarden. E a animação do anime é belíssima. Começa pelo seu character design. As personagens, elas todas têm sua própria personalidade, você vê pelo visual delas. A animação dos movimentos em si é muito fluida. No episódio 1 dá pra ver uma animação bem humana. Ao reparar o character design das personagens, pelo menos pra mim, você vê que é uma parada mais humana. Por exemplo, a coxa das personagens não é fininha, o que eu achei interessantíssimo. E por fim, algo que eu gostei muito em questão da animação foi as personagens tocando. Porque geralmente, por exemplo, em anime de piano, quando você vê os personagens tocando, a mão fica em CGI, sabe, em 3D. Só que no caso de K-On! Não, é tudo em 2D mesmo. Pelo menos na minha concepção, se teve alguma coisa em 3D foi muito bem feita. Em questão da trilha sonora, ela é maravilhosa e não é de se esperar menos de um anime de música. A começar pelos OSTs, que são bem marcantes e se possível eu vou tentar deixar elas tocando de fundo, vou colocar um trecho. Também nós temos a Opening e a Ending, que eu particularmente não tenho muita propriedade para dizer porque eu pulei todos os episódios, não por ser ruim, mas porque eu queria assistir de uma vez. E as músicas em si, como é um anime de música, é importante falar sobre as músicas que os personagens tocam. Elas compõem suas próprias músicas e tocam, como eu falei no episódio 6 e no episódio 12, em outros episódios também. E se possível eu vou deixar um trecho de alguma performance delas que é maravilhosa. Eu acho que é só isso que eu tinha pra falar de K-On! Foi um anime que eu gostei muito, os episódios passaram muito rápido. São 13 episódios, lançados em 2009. K-On! Tem uma segunda temporada que eu ainda não assisti, lançada, se não me engano, em 2010, com 26 episódios. Mas a questão é, a primeira temporada tem um episódio final que é um episódio bônus, então meio que você não precisa assistir. Eu inclusive não entendi porque ele não foi lançado como um OVA. Mas o final é muito bom. Sem spoilers, no final tem uma apresentação maravilhosa, como eu já comentei várias vezes aqui. E também nós vemos uma cena da protagonista, a Hirasawa Yui, lembrando de acontecimentos do primeiro episódio e vendo essa evolução. Então é muito interessante e emocionante. É um anime muito leve e divertido, com ótimas personagens, todas são incríveis, mas a minha favorita é a Mugi. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, se inscrevam no canal, comentem aí. E comentem se vocês já assistiram K-On! E se não assistiram, assistam, por favor. É sério, eu acho que vocês vão gostar bastante. Inclusive, é engraçado, muita gente fica me recomendando fazer vídeo sobre manhwa, vídeo sobre Tower of God, e pra vocês verem que, tipo, normalmente eu atendo o pedido de vocês, mas não é o tipo de coisa que eu consumo K-On!, sabe, um anime Slice of Life, cuja média no My Anime List é 7,80 alguma coisa, inclusive eu dei nota 9, não que nota importe tanto assim, e entrou pra minha lista de animes favoritos, e é isso, né, pessoal? Por favor, assistam e espero que gostem. Até o próximo vídeo.